Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui pra gente falar sobre uma questão bastante delicada que eu vou ser sincera, eu não fiz esse vídeo há mais tempo porque como eu já vi diversos vídeos sobre esse assunto, eu achei que de repente era um assunto já saturado e que não fazia muito sentido eu fazer mais um vídeo igual. No entanto, recentemente lá na minha página no Facebook eu compartilhei uma publicação. E aí, a partir dos comentários dessa publicação, foi quando eu percebi que, mesmo tantos vídeos e tanto a mídia falando a respeito, muitas pessoas, infelizmente, ainda não sabem o que é o machismo. E também não sabem o que é o feminismo. Então, hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E vamos começar falando sobre a etimologia da palavra machismo. O machismo tem como raiz uma palavra latina, macho, e trata principalmente do enaltecimento do sexo masculino sobre o feminino. E isso é expresso por comportamentos, opiniões e sentimentos que declaram a desigualdade entre os dois. Sendo assim, de uma forma simples, machista é toda pessoa, não vou falar todo homem, mas toda pessoa que julga a mulher como inferior ao homem, seja em aspectos físicos, intelectuais ou culturais. Sabe aquelas piadinhas do tipo mulher no volante, perigo constante, lugar de mulher é na cozinha, você sabe cozinhar? Já pode casar. Ou até mesmo aqueles chamados conselhos do tipo homem que não encontra em casa, busca na rua. Se você não se cuidar, ele vai te trair. Mas com essa roupa curta, tava pedindo o quê? Ou a culpa é sua por ser simpática demais. Pois é, o machismo desqualifica a mulher perante o homem e é a principal causa de feminicídio por perpetuar a crença de que numa relação o parceiro é dono da parceira. Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope, o machismo está presente no cotidiano de 99% dos brasileiros, sendo mais forte nas regiões norte e centro-oeste do país. Nesse estudo, o total de 61% dessas pessoas confirmaram já ter pronunciado algum tipo de frase machista, mesmo que muitos deles não reconheçam esse preconceito. Então, é necessário entender de uma vez por todas que, mesmo sem ter a intenção, muitas vezes você pode estar perpetuando esse tipo de comportamento. O machismo sustentado pela dominação masculina busca desenvolver a ideia de diferenciação, hierarquização e submissão das mulheres, além de ser o desenvolvimento de uma estrutura social que superestima, supervaloriza os atributos da masculinidade e os define como parâmetro para o desenvolvimento da sociedade. Estabelecendo-se então um ideal de macho, daí o termo machismo, ele toma esse tipo de comportamento como meta e o impõe aos homens. Um exemplo muito clássico é homem não chora. Ou seja, as mulheres sofrem e os homens são impedidos já numa questão social de expressar sentimentos. Dessa forma, as mulheres passam a ser compreendidas como objeto e uma mera negação do conceito de homem, já que mulher é igual a não homem, retirando assim o seu caráter subjetivo. Dentre os diversos setores da sociedade que perpetuam o comportamento machista, a família é um dos mais debatidos atualmente. Isso porque a maioria dos núcleos familiares, tanto nas famílias do Oriente quanto nas famílias do Ocidente, é estruturada colocando a figura do homem ou pai em uma posição de superioridade, atribuindo a ele o papel de provedor da casa, enquanto a mulher é colocada numa posição submissa,
a este homem. Por mais que este cenário hoje em dia esteja mudando e muitas famílias já tenham uma divisão um pouco mais igualitária nas tarefas, a nossa sociedade ainda é sim em grande parte patriarcal, ou seja, voltada para a figura do homem. Um exemplo muito simples que eu acredito que aconteça em muitas casas. Uma ideia machista em relação ao funcionamento de uma casa, por exemplo, é a de que o homem é responsável por fazer os consertos, as manutenções da casa, enquanto da mulher é de mantê-la limpa e organizada. Mesmo que organizar a casa não seja uma tarefa inferior a fazer a manutenção da casa, só o fato de você designar uma função para cada gênero, não dando opção para que a mulher opte por fazer a manutenção ou o homem opte por lavar a louça, por exemplo, é sim uma forma de limitar a liberdade desses indivíduos. É uma forma de opressão. Além disso, não é novidade para ninguém que, na maioria das casas, a divisão de tarefas domésticas é desigual. Já que, além de cuidar da casa, as mães também acabam sendo responsáveis por educar seus filhos. E muitas trabalham. Então, essa conhecida dupla jornada de trabalho dificulta com que as mulheres tenham o mesmo progresso na carreira que os homens, que não têm esse tipo de preocupação. Assim, elas têm que ficar divididas entre as tarefas de casa, as tarefas com os filhos e o trabalho. De acordo com esse gráfico, no nosso país, a mulher tem quase o dobro do tempo que um homem gasta nas tarefas de casa. Viu como é desigual? Trabalhando mais em casa, como é que ela vai ter ânimo, esforço, energia para dar conta de outros setores? Daí, muitas mulheres acabam optando por cuidar da família e acabam se afastando do trabalho. Acredito que muitas pessoas lá da década de 80, que é a década que eu nasci, eu sou de 85, talvez vão se identificar com o pai padrão. Vou citar como exemplo o meu pai, eu vou chamar de pai padrão. É aquele pai que eu nunca vi o meu pai na cozinha lavando nem o copo que ele bebia água. O meu pai trabalhava, chegava do trabalho, pegava o goró dele, sentava na TV, via o jornal e ponto. Acabou. Então era bem esse papel de colocar comida na mesa e fazer as manutenções do telhado, do carro no fim de semana. Resultado: a minha mãe teve que parar de trabalhar, porque ela tinha 2 filhos e eu não parava de me acidentar, tanto que eu sou toda retalhada de acidente de criança. No entanto, como eu já falei em outros vídeos, eu fui criada com uma criação machista, sim, meus pais, meu pai e minha mãe, machistas. Tanto que, aos 10 anos de idade, eu já contei isso num vídeo, foi um dos grandes momentos de tristeza da minha infância. Quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai me deu de presente uma vassoura mágica. Sim, com 10 anos, ao invés de eu ganhar um brinquedo para me divertir, eu ganhei uma vassoura para fazer as tarefas domésticas. Sim, com 10 anos de idade, eu já fazia as tarefas de casa. Minha mãe me ensinou a fazer as tarefas de casa desde cedo e vou utilizar exatamente a frase que ela falava para mim, que é: porque um dia eu ia ser dona de casa e eu ia precisar saber fazer todas as coisas. No entanto, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai lendo, vai vendo documentários, vai criando consciência, vai refletindo sobre a própria vida, é que a gente vai amadurecendo e fui vendo que esses eram comportamentos errados e que eu não compactuava com esse tipo de coisa. Então, é importante a gente perceber esse tipo de comportamento e tomar cuidado para não reproduzir esse tipo de preconceito, porque tudo isso produz efeitos que são manifestados através da violência simbólica, objetificação do corpo feminino, submissão, subalternidade, desigualdade de direitos e acessos, entre muitos outros problemas. E da violência física, como estupro, assédio, violência doméstica e feminicídio. Segundo um relatório divulgado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 27,4%, que dá uma média de 16 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais, sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses.
37,1%, o equivalente a 22% das brasileiras dessa mesma faixa etária, foram assediadas nesse mesmo período. E 76,4% dessas mulheres afirmam que o agressor era uma pessoa conhecida. Alguns dados muito importantes sobre violência sexual a serem divulgados é de que por dia são contabilizados cerca de 180 estupros. Só no ano de 2018 foram mais de 66 mil denúncias. Praticamente 82% dessas vítimas eram do sexo feminino, quase 54% das vítimas tinha menos de 13 anos de idade. E nessa faixa de até 13 anos de idade é contabilizada uma média de 4 estupros por hora. Esse patriarcalismo, caracterizado pela supremacia masculina, desvalorização da identidade feminina e atribuição da procriação como principal função da mulher, ou seja, mulher só serve para ter filho, tem raízes lá na Grécia Antiga, passando pela Idade Média e se perpetuando em diversas comunidades ao longo da história. Um exemplo é a cultura dos vikings, na atual região da Escandinávia, onde o valor das mulheres era dado baseando-se na quantidade de filhos homens que cada uma tinha. Isso mostra que, além do enaltecimento da figura masculina, o papel materno era o central na vida dessas mulheres. Imagina se alguma delas não quisesse ter filho? Um dos pilares de sustentação do machismo é a estereotipização do que é masculino e do que é feminino. Ou seja, o que homens ou mulheres devem fazer, como devem agir, como devem se vestir, como devem se portar, de acordo com o seu gênero. E é nesse sentido que surgem justamente os estereótipos de gênero, que nada mais é do que um conjunto de crenças acerca dos atributos pessoais considerados adequados ao gênero feminino e masculino. Um exemplo bem atual: menino veste azul e menina veste rosa. Meninas são fofas e meninos são competitivos. Brinquedo para as meninas é boneca ou vassoura e para os meninos é bola, carrinho. Esses são os estereótipos de cada gênero. Lógico que a gente tem aí um monte de outros exemplos. Só que nada disso corresponde a uma predisposição biológica natural, mas a um simples condicionamento social. O que não faz o menor sentido, e se a gente for parar para analisar, também não é muito inteligente, já que somos mais de 7 bilhões de seres humanos. E querer que todas as pessoas que encaixam-se em diversas características pensem e ajam todas iguais, de novo, não me parece muito inteligente. É muito curioso que a gente se gaba tanto de ter evoluído a tecnologia, mas tem um pensamento da Grécia Antiga, né? Ou seja, a evolução só é válida quando nos convém, né? É muito interessante a gente parar para pensar e lembrar que a personalidade e a atitude de cada pessoa não são determinadas apenas pelo seu sexo ou gênero, mas também e principalmente por suas vontades pessoais, crenças, valores, cultura e por aí vai. Por se tratar de uma crença enraizada na sociedade, crianças são ensinadas desde cedo os diferentes papéis de homens e mulheres na sociedade, fazendo com que, ao crescerem e se tornarem adultos, eles perpetuem essa ideia para as outras gerações. Dessa forma, é importante ressaltar que as mulheres não estão imunes a reproduzir e perpetuar o machismo estrutural. Toda mulher que supervaloriza os direitos dos homens veste a carapuça desse comportamento. Um exemplo disso é quando as mães ensinam as meninas a ficarem em casa e ajudar nos afazeres, enquanto os filhos meninos vão jogar bola na rua. Eu tenho algumas amigas que têm filhos meninos e já mudaram esse tipo de criação. Uma delas, inclusive, comentou comigo que quando os filhos dela vão para casa da avó,
a avó não deixa eles fazerem nada de tarefa doméstica. Já em casa, ela ensina eles sobre essa divisão de tarefas igualitária. Então, eu vejo por vários comportamentos que essa nova geração está ensinando diferente. E isso me deixa muito feliz e muito otimista com o futuro. Um outro exemplo muito comum, quando os pais já têm filhos adolescentes, as mulheres criticam a filha da outra que perdeu a virgindade ou que tem uma liberdade sexual, mas a filha dela tem que casar virgem. Mas se ela tem um filho homem, tá liberado, porque é do homem. Percebe então uma desigualdade de tratamento? Pois é, essa é uma característica fundamental do machismo. E como eu falei, mulheres podem ser machistas sim. E aí, há alguns dias eu publiquei lá no Facebook um post que eu tinha pego lá no próprio Facebook de frases machistas ditas por mulheres machistas. Compartilhei lá na minha página no Facebook e aí teve comentário de pessoas falando que até que concordava com algumas daquelas afirmações. O que é muito complicado, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre sororidade. Se você aí ainda não assistiu, eu super recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui em cima. Mas eu percebi que ainda há uma falta de empatia entre as mulheres. As frases compartilhadas foram as seguintes: tem mulher que dá motivo para apanhar. Prefiro amigos homens porque mulheres são todas falsas. Homem não gosta de mulher que bebe demais e sai muito. Só engravida quem quer. O que o homem não tem em casa ele procura na rua. É a mulher que faz o homem. Mulher que não cuida do marido leva chifre. Você já passou da idade de ter um filho. Mulher só é mulher com filho. E só o fato de alguém concordar no plural com essas afirmações já mostra como o machismo é uma coisa de fato enraizada na nossa cultura. Então é muito normal pessoas, mulheres, serem machistas por terem tido uma criação machista e terem sido ensinadas de que aquele era o correto. Logo, elas acabam replicando esse tipo de comportamento para suas filhas. E se essas filhas não buscarem conhecimento, buscarem estudar, buscarem entender, buscarem refletir, elas correm o risco de perpetuar isso para as filhas delas também. E aí o ciclo do machismo continua geração após geração. Muita gente, eu sei, que está assistindo esse vídeo falando que é exagero, que é muito mimimi, que é uma reclamação sem muito fundamento e que uma piadinha não faz mal a ninguém. Mas faz sim. Você lembra quando você estava na escola e você ria quando as pessoas zoavam outros colegas da classe? Você ria, né? E quando alguém te zoava, você ria também? Não, né? Pois é. Piadas nada mais são do que o reflexo da nossa sociedade. E disfarçadas de humor acabam perpetuando esse comportamento. E de acordo com esse gráfico que eu encontrei na internet, 85% das brasileiras têm medo de sofrer algum tipo de violência sexual. E aí, nesse gráfico aqui também, falando sobre a violência sexual, olha que dado interessante. 30% da população acredita que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. 41% das pessoas que têm esse tipo de opinião têm o ensino fundamental. 44% dessa população tem 60 anos ou mais e 37% estão entre os moradores de municípios com até 50 mil habitantes. Ou seja, acreditar que a culpa do estupro é da vítima é muito maior entre a população mais velha, com baixa escolaridade e em municípios menores. Daí a importância da educação, de levar conhecimento para que essas cabeças mudem de pensamento. E aí eu publiquei uma foto lá no Instagram e na minha página do Facebook e perguntei para as pessoas qual foi a frase machista que você ouviu de outra mulher.
E aí, eu não vou repetir alguns exemplos que eu já dei aqui, mas alguns dos comentários foram o seguinte: o certo é a mulher ganhar menos que os homens. Ou, o homem pode sair com várias mulheres, é normal, só que a mulher sair com vários é galinha. Você bebe como homem, não acha isso feio? Homem não namora com mulher que transa no primeiro encontro. Homem não chora. Essa foi escrita por um homem. E aí eu perguntei pra ele: "E como foi pra você ouvir isso? Como se sentiu?" E ele respondeu: "Quando criança eu acreditava. Depois aprendi que basta ser corajoso pra conseguir chorar." Ou seja, é um comportamento que também faz sofrer homens, impedindo-os de se expressar. Olha que coisa limitante. Outras clássicas. Você não é mulher para ele. Ele precisa de uma mulher refinada, estudada, que não bebe, não fala palavrão, que espera o homem para não sair por aí sozinha, que não seja mais esperta que ele. Sua realidade não é igual a dele. Disseram para mim de um ex. E aí ela conta que ela sabia a hora certa de mandar a pessoa para PQP e assim ela o fez e merece muitas palmas. Outras clássicas que acredito que a maioria das mulheres já ouviu é: você tem que se comportar como mocinha, desse jeito nenhum homem vai te querer. Críticas por não ser mãe, porque toda mulher deseja e eu estou cometendo um erro. Essa também já cansei de ouvir. E essa daqui eu achei muito curiosa. Uma pessoa falou o seguinte, que tem um brechó e que o que acontece com muita frequência são mulheres que procuram a loja para trocar as roupas da época de solteira, alegando não serem comportadas, e que elas casaram e queriam roupas de mulher levada a sério, de respeito. Eu já contei aqui no vídeo há bastante tempo atrás que quando eu tinha 15, 20 anos, eu achava que depois dos 30 eu tinha que ser aquela pessoa que usava terninho, roupa social e tipo, hoje eu me visto como se eu tivesse 15 anos ainda. Então, tem muitos exemplos. Teve até uma pessoa aqui que falou que foi boicotada por uma tia, que ela estava procurando emprego e a tia indicava ela para as pessoas, mas quando ela indicava, ela já falava que ela tinha 2 filhos, como é que ela ia ter tempo para trabalhar, ou seja, ela oferecia, mas já boicotava a pessoa, como se uma mulher não tivesse plena capacidade de dar conta. Acho que uma das frases mais comuns, machistas, ouvida por mulher é geralmente quando ela usa uma roupa curta, é assediada e as pessoas falam: "Ah, mas com essa roupa mostrando tudo, tá querendo o quê?" Pois eu vou te contar uma história, pra você ver que roupa não tem absolutamente nada a ver. Quando eu tinha 16 anos, eu já fazia a minha matrícula na escola, eu já era bastante responsável, andava bastante sozinha e fazia as minhas coisas. E bem no comecinho do ano, tinha acabado de fazer 16 anos, eu fui pra escola para fazer a minha rematrícula. Eu tava entrando no 2º ano do colegial. E aí eu fui fazer minha matrícula na escola, e aí sabe aqueles pontos de ônibus que tem um acrílico no fundo e um acrílico na lateral? Era frio. Eu tava de all-star, calça jeans, blusa de moletom e touca. E, no entanto, na hora que eu passei no ponto de ônibus, um cara me agarrou. Sorte que eu tive força, eu dei um berro tão alto que o cara me largou e saiu correndo para um lado. Eu saí correndo para o lado contrário, pedi ajuda para o primeiro taxista que eu encontrei, pedi para ligar para casa para contar o que aconteceu. Então, eu te pergunto, é a roupa? Eu acho que quem não tem vergonha, quem é filho da puta, indifere a roupa que você tá usando. A culpa nunca é da pessoa agredida. E aí, há bastante tempo atrás, eu vou até procurar o link na internet, se eu conseguir, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de comentários, uma matéria que eu vi que foram as roupas que muitas vítimas de estupro estavam usando quando foram abusadas. E acredite, nenhuma delas estava de top e shortinho ou sainha. Então, cai por terra essa justificativa de que é a roupa. Então, a menos que a mulher, que a pessoa apareça pelada na sua frente, sóbria e consciente, é importante
frisar isso, porque se ela estiver bêbada, dopada, é estupro de vulnerável, é crime. Então, a menos que ela esteja consciente e peladona pra você falando, vem, não vá. É estupro, é abuso. Não tem essa de, bebeu, ficou desacordada, de bêbado não tem dono. Isso não livra você da culpa. Muitas pessoas machistas acabam interpretando o feminismo de uma forma bem diferente da que ele é de fato. E eu percebi justamente em diversos comentários que as pessoas ainda não entenderam o que é o feminismo. Pois bem, o feminismo é um movimento social, político e filosófico que se opõe a toda essa visão de machismo que eu acabei de apresentar para vocês e visa a igualdade entre os gêneros. O feminismo tem em consideração que os indivíduos são iguais dentro de uma sociedade, não possuindo então nenhum tipo de determinação biológica que faça se impor uma hierarquia. O feminismo ele aponta para a necessidade de se discutir sobre o desempenho desses papéis em vista da construção da sociedade de uma forma mais justa. No entanto, muita gente confunde. O feminismo ele se opõe ao machismo. No entanto, ele não quer dizer o contrário. Ou seja, o feminismo não tem como objetivo a submissão dos homens. Pegou a diferença? Isso é uma coisa que eu percebi que as pessoas ainda não perceberam. O machismo subjuga a mulher, mas o feminismo não subjuga o homem, ele busca a equidade. E perpetuar esses comportamentos machistas na sua família, impor isso aos seus filhos, de repente pode ser uma forma de sofrimento que você está afligindo a eles. Afinal de contas, quantas vezes você parou para conversar com a sua filha sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente, sobre o que ela acha das coisas? O que eu vejo e o que eu já senti é uma imposição familiar de como você tem que agir e uma censura quando você escolhe um caminho diferente. Então, a melhor coisa que eu posso dizer aqui é: encorajem as suas filhas a estudar, a viajar, a crescer na vida, a conhecer o mundo, não a buscar marido, que eu acredito que muitas de vocês vão confirmar que nem sempre marido nem é solução de problemas e nem quer dizer felicidade eterna, senão as taxas de feminicídio não seriam tão altas. Somente a partir da educação, do conhecimento e do respeito é que a gente vai começar a mudar o mundo. E vai lembrar que julgar ou tratar mal uma mulher não faz de você superior, mais homem, mais inteligente, só faz de você mais estúpido e mais arrogante. Então é isso, eu espero que vocês pensem a respeito, eu espero que vocês considerem, vocês que pensam, subjugam, falam essas frases que eu fui falando no decorrer do vídeo sobre as mulheres, se vocês de repente não estão infligindo sofrimento para os familiares de vocês, para as amigas, é sempre importante a gente tentar se colocar no lugar do outro, exercitar a empatia e principalmente no caso das mulheres, a sororidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.